por favor. Aqui está ele, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Eduardo Araújo. Roda o VT do Araújo, por favor, vai lá. Brotinhos e tremendões, segurem o topete com laque, porque nosso convidado de hoje é uma verdadeira brasa. Um dos pioneiros do rock nacional, do country, e com opiniões bem definidas, Eduardo Araújo fez as adolescentes da década de 60 suspirarem. Mas vamos por partes. Filho de fazendeiro e coronel, nosso eterno galã nasceu em Joaima, interior de Minas Gerais. Na adolescência, o rock já circulava nas suas veias e em pouco tempo já brilhava no programa Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia, com hits como Vem Quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, e se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. E claro, seu maior sucesso, O Bom. Primeiro lugar de todas as paradas do ano de 1966. E que toda sogra tinha medo de ouvir. Meu carro é vermelho, dá uns espelhos pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Em 1969, casou com a cantora Silvinha. E por muitos anos, o casal dividiu coração e palcos. Não pense que eu sou acanhada, eu estou enamorada e sou capaz de confessar. Então dou uma piscadinha, canto uma musiquinha, baixinho pra poder lhe conquistar. O cantor sempre foi um verdadeiro camaleão e mergulhou de cabeça no country music. Hoje, aos 82 anos de idade, Eduardo continua na ativa com a sua voz grave, chapéu na cabeça, posicionamentos bem definidos. Liberdade! Vamos juntos numa só direção. Liberdade! Liberdade! E aquela marra de quem sabe que já fez sua história. Liberdade! Se for preciso, lutaremos com união. Senhoras e senhores, muitos aplausos. Com vocês, o bom demais, Eduardo Araújo. Muito bem, senhoras e senhores. Aqui está ele, testosterona. Vocês, juventude, estão conhecendo um pouquinho da testosterona. Eita! E aí, Eduardo, como é que tá? Tranquilo? Emílio, a satisfação muito grande estar aqui no Pânico. Eu adoro esse programa. Boa, muito obrigado. O programa é alegria que nós temos no nosso Brasil. Vamos fazer o quê? A verdade perfeita desse nosso Brasil. Que aqui se discute problemas sérios do nosso país está passando. Sim. Geralmente a gente vê que o Pânico deixa aberto o microfone para quem quiser chegar aqui e falar. Sim. É isso aí. Tem que ser assim, né, Eduardo? Eu gosto muito, viu? Pô, obrigado. É o nosso vizinho, é prefeito da Granja Viana. Aí sim. Por sinal, ontem eu estava lá no restaurante Santo Antônio. No Santo Antônio, eu preciso ir lá.
O Meirelles Também. falou, cadê? Sim, eu preciso ir lá. O Márcio Atala. O Sami agora tá morando na Sou Granja. granjeiro agora. O Sami agora Vai virou jogar granjeiro. pickleball. Vou te chamar pra jogar pickleball. Ô, Eduardo, antes da gente falar, você tá fazendo a sua turnê pelo Brasil. Não, na verdade é o seguinte, eu fui ter essa turnê, eu tenho ela pronta e tenho feito muito show, mas a pandemia deu um corte nessa. Entendi. Aí eu tinha com o Sesc, eu fazia shows com o Sesc e tinha um contrato lá para fazer uns 20 shows com um projeto que eu fiz nos Estados Unidos, deu uma ideia de fazer a música caipira, que é o Hillbillies. Sim, Hillbillies. O Hillbillies com a música nossa caipira, raiz caipira. Eu juntei uns violeiros aqui, uns músicos espetaculares. Country music. Country music, pessoal que toca lá no Roberts. E fizemos um disco maravilhoso. Marcelo Viola, um pessoal bom tocando. E aí o que aconteceu foi que na pandemia paramos, nós já tínhamos feito mais ou menos uns 10 shows pelo Sesc. E aí parou. Eu tive que parar também com tudo, né? Aí na hora que eu retornei novamente com o projeto, o Sesc eu não tinha mais, né? Me pararam. E aí eu continuo, estou fazendo meus shows. Mas agora eu estou com um projeto muito grande, um projeto maravilhoso, que vem desde que em 1980, 89, 88, eu fui para os Estados Unidos com uma banda que se chama Dr. Sim. Sei. Uma banda de heavy metal. Sim, muito Caramba. Sim, claro. Passamos um mês no Ara só compondo todas as músicas. Muito legal. E depois pegamos um avião e fomos encontrar o Roy Cicala, que é o dono do Record Plant. E ele produzia um disco maravilhoso. Infelizmente, na minha volta, nós não podemos continuar com o projeto, que o Dr. Sim tinha um outro esquema deles, estavam lançando também um trabalho e praticamente não fizemos nada nesse projeto, mas o projeto caiu na mídia e o pessoal entra para ver e quer ver. E tá onde isso? Isso está nas plataformas? Plataformas, em todas, está chama-se Pó de Guaraná. Pó de Guaraná. Tem uma participação do Edgar Winter, que é do Edgar Winter? Edgar Winter. Não o John Winter. O Edgar Winter. Toca piano, sax, canta barbaridade. Sim. Um dos maiores cantores de blues que eu já vi na minha vida. E que vi ele também tá com 80 anos, tá? Tem a sua idade? 82. Caramba, hein? Caramba. Tá bem, hein, meu? Tá bem. Mas, se a gente pegar Emilhão... Tá bem. A Araújo tá música bem. não tem identidade, né? Hoje em dia. E você é um cara de referência, de movimentos, né? Jovem Guarda. Você pegar agora, até rock. Como é que você explica, assim, o que foi essa explosão da Jovem Guarda, que é realmente um legado, um movimento você, Roberto, Erasmo, a turma toda? Na verdade, esse movimento foi o movimento do rock and roll, né? E depois a mídia começou a chamar de Jovem Guarda, aquelas pessoas que participaram naqueles momentos. Eu, inclusive, não participei do Você era da Excelsior, né? Eu apareço ali, eu era da Excelsior. Depois eu que apareci. Ele dava mais audiência que o Roberto Carlos. E ninguém fala. Você sabia disso ou não? Eu tô sabendo agora. Porque era o seguinte, o Roberto é o cara que todo mundo fala. O Roberto Carlos era da Record, ele era da Excelsior. Então tinha aquele... Festival de música, né? Não. Na Record. Isso. As novelas eram... Das novelas. Esse pessoal todo, então... A Excelsior era uma potência, uma coisa muito grande. A Record era a segunda audiência. E o programa do Roberto era um programa de muita audiência. Mas o meu programa começou a incomodar, porque o meu programa era no sábado e os cantores que vinham do Rio de Janeiro se apresentavam no meu programa. E depois ia pro jogo. Depois ia que era domingo. O programa do Roberto Carlos era domingo. Dá uma furada no programa. Furava a pauta. O Machado de Carvalho falou, temos que fazer alguma coisa aí e tal. Então ele proibiu os cantores que era o... Como é que chamava o empresário argentino? Era o... Marcos Lázaro. Marcos Lázaro. Marcos Lázaro argentino, ele tem... Todos os cantores são meus. Este vai, este não vai, este vai. Ele foi seu empresário também? O Marcos Lázaro? Foi, uma época meu empresário também. O Marcos Lázaro, ele... Não era ele tinha um poder tamanho que... Eu tenho uma história aqui que pouca gente conhece. Você sabe como é que o Roberto Carlos foi parar na Globo? Não sei. Ninguém nunca comentou isso. Por favor. Exclusivo, hein? Claro, lógico. Então, o que ocorreu foi o seguinte.
o Roberto, naquela época que nós todos saímos da televisão, a televisão começou a dar uma audiência muito baixa, então acabou o programa Jovem Guarda, apagou o meu programa Bom, eu fui contratado pela Record, quando eu apareci ali naquele, cantando ali aquela música, e aí o que aconteceu foi que o Roberto também sentiu a mesma pressão, a mesma coisa. Marcos Lázaro jogou o Roberto para ver se ele ia internacionalmente fazer um sucesso lá em Festival de San Remo, né? San Remo. Isso. Foi, etc e tal. Mas a grande jogada, que existia um poderoso militar na época, e que ele ficava mais na retaguarda, que era o Golbery do Couto e Silva. É. A eminência parda. Não era? Era exatamente. Opa, ele tinha tudo, tinha que passar pela mão dele, né? Então, o Marcos Lázaro era muito vivo. Ele descobriu que a filha do Golbery era fãzoca do Roberto. Caramba. Então levou ela para conhecer o Roberto, aquela coisa toda, e pá, e terminou levando o Roberto para assinar um contrato. Olha a troca, hein? Aí. Que história, hein? Desculpa, o cara era ligeiro. E por isso a Globo, mesmo ela não querendo, ela teve para fazer uma média com... ela teve que aceitar, e o Roberto entrou, deu conta do recado, fez a audiência ficar lá em cima cada vez mais, uma vez por ano. Que é um craque, né? Roberto é um craque. Roberto é um craque. Numa hora, eu conheci o Roberto, muita gente se conviveu junto durante muito tempo, principalmente quando ele era casado com a Anice. Eu estava sempre na casa dele, até o filho dele, que é o Dudu, um menino de ouro que faleceu há pouco tempo. Sim. Ele tinha o apelido de Dudu por minha causa. Ah, é? É, porque a mãe dele queria colocar o disco do Roberto para tocar para ele ouvir, e ele falava, não, eu quero Dudu. Ah, maravilhoso. E aí o Dudu era eu, e eu cantava uma música que falava em Dudu. Era uma cantada que o cara ia passando e ele ia falando, olá, você por aqui, cadê o sorriso do Dudu? Essa aí, Reginaldo tá lá. Cara na agulha, hein, Agora me fala uma coisa, você foi o cara, porque aquele dia, você gravou Ave Maria do Morro, né? Foi o primeiro disco a vender 1 milhão de cópias? É verdade. Essa música ficou na parada de sucesso 1 ano em primeiro lugar. Caramba. Né? Que ano foi isso? É um ano de 75, parece, 75. Porra. E ela não só estourou no Brasil, né? Ela estourou fora do Brasil. Tanto é que eu fiz um arranjo diferente para essa música, e o Peri Ribeiro, que era muito amigo e tudo, mas ele não me conhecia ainda. E ele foi questionar o pai dele, como é que o senhor deixa, autoriza o cara aí fazer essa que ele fez aí, montou outra música em cima e fez um arranjo totalmente diferente e tal. E o Erivelto falou, olha... Que é o Erivelto Martins, que é o autor da música, o pai do Peri Ribeiro. Ô, Peri, deixa de ser bobo, eu tenho que agradar a juventude. A música está muito bem feita, ele fez o arranjo atual. Talvez se ele cantasse como era a música, não ia fazer sucesso. E eu cantei a música em soul, estilo soul music. Que é soul music, né? Que você tem muito isso, né? Olha lá, tá aí, ó. Que é a Ave Maria do Morro, um clássico da música brasileira, que é um hino, né? É meio Motown, né? Meio, né? É verdade. Essa música, ela tem comigo que o bom, praticamente... De zinco. Eu canto também, lá na Granja. Lá na... Karaokê. Lá no karaokê. Vamos marcar lá. É demais, hein? João Gilberto tinha gravado essa música. Olha lá, ó, que bonito, ó. Lá no morro. Barracão. É bangalô. Essa música me fez, sabe, uma coisa incrível na minha vida. É eu chorar ouvindo uma música. Porque eu gravei e fui para a minha fazenda em Minas Gerais. Aí eu tô voltando, mas aí tinha uma estação aqui que se você tocasse lá era sucesso. Isso. E todo mundo via. Na época não era FM ainda, mas
era o Caion Gadia. Caion Gadia, claro, na difusora. Cara difícil de colocar música, né? É difusora. Caion Gadia. Aí vem, pai, eu tô assim na estrada ouvindo, geralmente um som bom no carro, assistindo, tô chegando em São Paulo, de repente, placa, entrou a música, cara. Na hora que ela entrou, eu falei, mas sou eu. Caramba, que emoção. Que é uma emoção que você não acredita o tamanho, né? Mas é linda essa música, né? Aumenta aí, Reginaldinho. És uma prece, Ave Maria. Agora você é o cara que também, né? Você nunca parou, né? Porque, pô, você foi pra soul, você foi depois country music, você sempre tem essa... A influência da música soul foi trazida pelo Tim Maia. O Tim, ele voltou dos Estados Unidos, mandaram ele embora de lá, para não voltar mais. E ele chegou aqui e teve um preconceito muito grande contra o Tim. E, por final, ele estava meio louco naquela época, num lugar, a gente viu uma cadeira bonita, dourada, acho que ele deve ter visto ela mais dourada do que era. Subiu lá, botou a cadeira na cabeça, e lá na hora estava passando a Rádio Patrulha. Pegou ele, 2 anos de cadeia. Pegou 3, aliás, saiu com 2 anos. Quando ele saiu, a Jovem Guarda estava explodindo. Isso. Aí ele foi, nos colegas, amigos, como Roberto, Erasmo e tal, procurar para ver se eles ajudavam ele, porque ele tinha feito um disquinho. Que era o Sputnik. Era o Sputnik, não é? Que era o grupo dele. Era o grupo. O grupo. É. Mas isso depois que ele foi para os Estados Unidos, o grupo acabou. Aí o Erasmo foi para um canto, o Roberto por outro. Na verdade, o Erasmo não fazia parte do grupo, como cantor ainda na época. E aí, o Tim trouxe uma bagagem muito grande de música. E ele procurou o Erasmo, procurou o Roberto, veio para cá, teve um problema muito sério aqui com ele, que ele veio para fazer o programa do Jovem Guarda, terminou, não deixaram ele entrar, e coitado, ficou sofrendo aqui, e foi a pé até o Brooklyn, onde morava o Erasmo, que alguém deu o endereço, e ele lembrou que o Carlos Imperial tinha dado para ele um cartãozinho. Eu estava na Excelsior, né? Sim. Eu não conhecia o Tim, porque quando eu cheguei no Clube do Rock, o Tim tinha ido para os Estados Unidos. E aí, pegou 1h da manhã, mais ou menos, o telefone toca, eu falei, meu Deus do céu, a gente pensa logo na família, né, que está fora e tal. Antigamente, né, que não hoje toca o celular, toca o telefone. Sim. Né? Aí eu atendi o telefone, o cara falou, desculpe, mas tem um moço aqui embaixo que ele quer falar com o senhor de qualquer jeito. Ele quer falar. Eu falei, mas, meu amigo, essa hora é difícil, né? Ele falou, não, mas ele falou que o senhor conhece, ou então eu vou chamar, porque ele está ficando nervoso, eu vou chamar a polícia. Não, então fala quem é o nome dele. Sebastião Rodrigues Maia. Eu falei, olha, cara, não conheço o Sebastião. Quem é Sebastião? Tim Maia, pô! Eu vi de longe assim, Tim Maia. Falei, putz, bicho, esse é meu Tim Maia. É o Tim Maia. Pode mandar subir, que é meu amigo. Ele fazia isso, né? Com o Roberto Carlos foi a mesma coisa. Ele invadiu meu apartamento do Roberto pra mostrar música. É mentira. É mentira? Nelson Mota tá no livro do Nelson Mota. Ele tem essa mania. O Nelson Mota. O Nelson Mota é mentiroso. Sério? Ele tinha que falar do Tim Maia. O primeiro cara que ele tinha que falar era comigo. É. Porque quem lançou o Tim Maia dessa vez, não das outras vezes, mas quem lançou o Tim Maia fui eu. Aí, Nelson, no teu programa, né? Eu apresentei o Tim Maia, não era só no programa, não. O Tim Maia morou comigo. Olá. E ele trouxe uma nova música para o Brasil, a música soul, que lá ainda tinha o nome de Bugalu. Bugalu, né? É isso aí. E aí nós fizemos um disco aqui que chama Bugalu. Pessoal, se quiser entrar para conhecer, é fácil, só colocar lá Bugalu, Tim Maia e Eduardo Araújo. Nós introduzimos o Soul Music no Brasil. Que ano foi isso? Demais, cara. Isso foi em 70, eu casei em... Você casou em 69? 67, quando houve aquela mudança de todo mundo. Eu que levei a música do Tim Maia pro Roberto gravar.
tem nada que ele saiu com gravador nas costas, tudo mentira. Aquele filme, então, tem muita história. Coitado do Timar. Timar não tinha nem dinheiro para comprar um radinho de pilha. Um radinho de pilha, ia com super Akai de todo tamanho nas costas. Não, o gravador era meu. E o Roberto tinha um igualzinho na casa dele. Eu peguei a fita do Tim Maia e levei pro Roberto. Falei, Roberto, vamos acabar com isso, vamos dar uma força pro Tim e tal. Ele ouviu e falou, poxa, cara, essa música é boa demais. Nossa, eu vou gravar essa música. Olha isso. Eu falei, poxa, se você gravar, eu tô precisando disso para botar o Tim no... E era aquela, há muito tempo que eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Mas qual que era o problema? Eu não vou ficar, não. Não, que você falou assim... Isso é o Roberto Carlos, vamos falar com... É Tim Maia que o Roberto regravou. Mas qual que era o problema do Roberto? Você falou, vamos parar com isso, vamos dar uma força com ele. Por que não veio essa força antes? Ele não deu essa força pelo seguinte, o Roberto era uma pessoa que tinha, na época, uma necessidade muito grande de se projetar na carreira. É diferente de mim, que eu não estava nem aí para carreira. Sim. Né? Então... Era medo de perder espaço, talvez? Não, medo de perder espaço, talvez? Porque o era exatamente o medo. Naquela época, o preconceito era muito sobre drogas, sobre essas coisas, de se juntar uma coisa a outra e prejudicar a carreira. Tinha sido preso também, né? Sim. Eu tenho que fazer... Quanto tempo tem? 4 minutos? Então roda aí, eu tenho um VTzinho rápido, daqui a pouquinho a gente... O papo tá muito bom. Maravilhoso. Deixa eu passar um Instagram, põe o Instagram aqui do Eduardo Araújo, aqui ó, o GCzinho, por gentileza, o GC está aí ó, é o bom Eduardo Araújo, o bom Eduardo Araújo, tá aí para você seguir a carreira, tem todo o caminho aí para você seguir esse aqui, gênio da música popular brasileira, o nosso querido Eduardo Araújo.